Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como utilizar no LTSpice alguns componentes simples de circuitos elétricos e eletrônicos, alguns componentes lineares, e como realizar análise espectral do sinal qualquer do circuito. Iniciamos aqui com o nosso circuito limpo e eu vou adicionar alguns dos componentes, como eu falei, lineares aqui, formando um filtro. Eu cliquei aqui no indutor, Ctrl R para girar esse indutor. Eu vou adicionar um valor de indutância aqui, que é um valor baixo, só para representar a componente indutiva. Um capacitor, cliquei no capacitor também, eu vou adicionar ele aqui. Eu vou adicionar também uma capacitância, 10 microfarads. E eu vou adicionar um resistor ao circuito também paralelo com esse capacitor. Cliquei no resistor, adicionei ele ao circuito, botão direito, no valor eu vou botar 100 ohms. Eu vou conectar a esses componentes uma fonte voltage aqui na biblioteca de componentes e eu adiciono ela aqui. Vou adicionar também uma referência no circuito, que é a referência de 0 volts. Agora eu vou conectar todos eles por linhas aqui, que vão formar nós no circuito. Um nó aqui embaixo, que vai ser de referência a todos os componentes. Um nó aqui saindo da fonte. E outro conectando o indutor no resistor e no capacitor. Eu vou chamar esses nós aqui de fonte. E de filtrado, porque o resultado da tensão observada nesse nó aqui, ele vai ser filtrado de acordo com a resposta em frequência dessa composição entre um indutor, um capacitor e um resistor. É importante que, no caso do LTSpice, esse capacitor é um capacitor ideal. Ele não tem nenhuma componente parasita, a não ser que eu adicione aqui, por exemplo, uma resistência série, uma indutância série, uma resistência em paralelo ou uma capacitância. E esse indutor também é um indutor ideal, a não ser que eu adicione aqui componentes parasitas. Se eu tenho um modelo comercial conhecido do indutor, eu posso saber a resistência série e adicionar a resistência série dele aqui, para ter um comportamento mais próximo do real. O que eu vou mostrar aqui agora? Se nós simplesmente simularmos o circuito como está, eu vou iniciar uma simulação em Run e vou fazer uma simulação transiente mesmo durante 10 milissegundos, 10 mili, ok? Eu mesmo iniciei a simulação sem adicionar aqui o valor da fonte DC, então eu vou botar 10 volts nela aqui. Eu vou executar a simulação e vou ver que a fonte vai ter 10 volts o tempo todo. Vou dividir minha tela aqui. V filtrado também já iniciou próximo de 10 volts, que é praticamente 10 volts, se nós observarmos aqui a pequena variação que tem. Porque esse circuito, da forma que ele está, ele não tem dinâmica alguma. Porque ele já iniciou no seu estado estático, depois de a dinâmica ter terminado nesses componentes. Para conseguir observar aqui a dinâmica do circuito, eu vou trocar essa fonte aqui, que tem um valor contínuo, por uma fonte que é aquela fonte tipo pulso, que ela vai ligar no momento que eu terminar e desligar. Então eu vou inicializar ela com valor de 0 volts. Quando ela estiver ligada, V-on, eu vou botar 10 volts nela e vai haver um atraso aí, vamos dizer, de 10 microsegundos antes dela inicializar esse pulso. O tempo de subida do pulso vai ser 10 microsegundos também e o tempo de descida 10 microsegundos. Vai permanecer ligada por 1 milissegundo e vai repetir esse mesmo pulso após 3 milissegundos. Eu vou fazer com que ela gere 2 pulsos e ela vai parar então, para a gente observar qual é o comportamento dinâmico desses componentes. Eu vou separar aqui em 2 painéis, Add Plot Plane, e vou puxar aqui para cima. Então o que nós temos aqui na parte de cima é V fonte, que são os estímulos de tensão gerados aqui no nó fonte, e V filtrado, a tensão resultante aqui nesse capacitor e nesse resistor. O que a gente pode observar, se nós formos dar um zoom aqui, eu ferro a ferramenta zoom, é que bem no início começa com a tensão 0, e logo que sobe esse primeiro pulso da tensão da fonte, começa essa oscilação.
Essa oscilação é natural, porque a troca de energia entre o indutor e o capacitor no circuito, ele vai oscilar numa frequência característica do circuito. Como a gente pode fazer para que ele oscile menos? Tornar ele mais amortecido. Isso aqui é uma questão já de conhecer os elementos do circuito e o comportamento deles, mas a gente sabe que o resistor causa amortecimento. Então eu vou mudar aqui o valor do resistor para 5, que uma resistência menor vai causar um maior amortecimento. Então eu vou executar a nova simulação aqui, só para a gente ver o efeito de mudar os 5. A gente consegue observar agora que a cada degrau, o amortecimento, essa oscilação, ela para logo. Essa aqui é uma forma de se observar a resposta do circuito a partir de pulsos. Quer dizer, um circuito que logo amortece essa resposta, ele tem uma resposta mais rápida do que um circuito que oscila várias vezes. Uma outra forma de se realizar uma análise aqui, eu vou mostrar agora, eu vou pegar essa fonte aqui e não vou querer utilizar, não me importa o que eu definir aqui em funções. Eu vou definir aqui em AC, que é um tipo de análise diferenciado. Quer dizer, eu vou botar aqui que a amplitude é 1 dessa fonte, que é essa fonte que nos importa no sistema. E de forma similar àquela análise em que nós fizemos anteriormente, em que se variou a tensão de uma fonte e se chama uma análise DC, para você observar a resposta do resto do circuito, aqui nós vamos variar a frequência dessa fonte. Então nós vamos lá em Edit Simulation Command, como nós já rodamos uma vez uma simulação, que é uma simulação transiente, já existe um comando de simulação. Nós podemos vir aqui em Simulate Edit Simulation Command, ou podemos simplesmente clicar com o botão direito aqui em cima de Tran, que é o mesmo comando de simulação que vai ser editado, vou excluir ele aqui, se eu for aqui. Então é a mesma coisa. Inicialmente essa análise do tempo é aqui, a análise DC foi o que foi feito no outro vídeo, mostrando quando se varia a tensão de uma fonte, e o que nós vamos fazer hoje é variar a frequência de uma fonte. Eu vou dizer então que para 100 pontos diferentes, começando na frequência de 1 Hz e parando na frequência de 1 expoente 6, que é 1 MHz, eu quero rodar essa análise AC. E eu quero que tenha 100 pontos por década. Quer dizer, cada vez que aumentar 10 vezes a frequência, ele vai botar mais 100 pontos na minha análise. Então, para cada entre 1 Hz e 10 Hz, ele vai botar 100 pontos. Entre 10 Hz e 100 Hz, ele vai botar mais 100 pontos. Entre 100 Hz e 1 kHz, vai botar mais 100 pontos e assim por diante até atingir 1 MHz. Eu vou dar um OK aqui. Ele gerou um outro comando aqui embaixo, eu larguei esse comando. Vocês podem ver que esse comando anterior, que é o comando de controle de simulação, agora ele inicia não em ponto mais, um ponto e vírgula. Ele inicia por um ponto e vírgula, que é uma forma do próprio simulador desabilitar aquele comando. Então, nós vamos executar ele agora de novo. Todo mundo pode observar agora é que ficou muito diferente esses gráficos aqui com relação ao que estavam antes. Nós observamos aqui no eixo horizontal que agora a variável que aparece aqui é a frequência. O que eu defini os parâmetros iniciando em 1 Hz e indo até 1 MHz aqui. Então, qual é o comportamento do circuito para diversas frequências? Eu vou excluir a parte de cima aqui, porque isso aqui está tudo em torno de zero. Vejam só, 0, menos micro, é tudo praticamente zero, então eu vou deletar esse painel, não tem informação importante. Porque afinal, essa própria V-fonte é o estímulo que está sendo inserido no circuito. O que nos importa é V filtrado, que é a tensão desse nó aqui, e o que esse gráfico nos indica. Sempre que estiver em 0 dB ou em torno de 0 dB, esse gráfico aqui indica que o ganho é 1. Quer dizer, baixas frequências, nós olhamos aqui em 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, elas vão passar com 0 dB, ou seja, com ganho praticamente 1. Se eu aplicar uma tensão constante aqui, vai ter a mesma tensão aqui em V filtrado. É uma característica desse filtro passa-baixas, como é. Chegando aqui próximo à frequência de 100 kHz, é a frequência na qual vai ocorrer a ressonância do circuito, o ganho sobe, e isso coincide exatamente com aquela frequência daquela oscilação que nós observamos lá no domínio do tempo. Ele oscila nessa frequência, e a partir disso, frequências mais altas começa a decrescer no gráfico, ficando valores negativos aqui em dB. Isso indica que a amplitude vai ser atenuada a partir dessa frequência. Então,
até em torno, vamos estimar aqui, de 10 kHz, todas as frequências passam com o mesmo ganho. Aí ele tem um pequeno ganho mais alto devido àquela frequência característica dele, e então todas as frequências são atenuadas depois disso. Esse ganho mais alto aqui causa aquelas oscilações na transição do circuito. Como é que se pode fazer para diminuir esse ganho mais alto? A gente pode ver lá em teoria de circuitos, mas uma das formas é aumentar ainda mais o amortecimento, reduzindo a resistência, ou se poderia também adicionar uma resistência em série aqui. Mas eu vou simplesmente reduzir essa resistência e nós vamos observar aqui, rodando novamente, diminuiu esse pico aqui, que atingiu esse pico do ganho, ou eu posso reduzir mais, aumentar ainda mais o amortecimento, reduziu ainda mais esse pico aqui. E da mesma forma, seguem atenuando as frequências mais baixas e passando direto essas frequências aqui. Então, esse tipo de análise aqui, no qual se trocou aqui, Edit Simulation Command, simulação AC, 100 pontos para cada década de frequência, para cada faixa aqui, que aumenta em 10 vezes a frequência. Essa é uma análise chamada AC, no qual se verifica a influência do circuito ou comportamento do circuito quando estimulado por diferentes frequências.